Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 14 de março de 2025, sexta-feira. Sexta-feira é dia de jejum e hoje nós vamos falar do jejum quaresmal. Anualmente a Igreja nos incentiva e convida à prática dos exercícios quaresmais, da oração, da caridade, a esmola, da penitência, o jejum, a fim de nos preparar para melhor viver a celebração da Páscoa. Desse modo, devemos compreender o que significa cada uma dessas práticas quaresmais para que possamos bem vivê-las. O jejum trata-se de uma antiga prática penitencial, isto é, demonstra uma disposição interior de arrependimento dos pecados e desejo de conversão. Está tão ligado ao tempo da Quaresma que esta começa justamente com a celebração da quarta-feira de cinzas, dia de jejum e de abstinência de carne. Todas as sextas-feiras da Quaresma são igualmente dia de jejum e de abstinência de carne. A própria Sagrada Escritura nos remete ao jejum quaresmal, ao recordar os 40 dias que Nosso Senhor permaneceu no deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. Mateus 4, de 1 a 2. Deste modo, somos levados a nos perguntar que valor e que sentido tem para nós, enquanto cristãos católicos, privar-nos de algum alimento, algo que em si é bom e útil para o nosso sustento. As Escrituras e a tradição da Igreja nos ajudam nessa resposta, uma vez que ensinam que o jejum é de grande ajuda para evitar o pecado e nos manter fortes diante da concupiscência, isto é, a tendência ao pecado. Já no Antigo Testamento, vemos que os habitantes de Nínive, escutando e acolhendo o convite de Jonas ao arrependimento, proclamaram o jejum com sinal externo de seu verdadeiro arrependimento, dizendo: quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Jonas 3:9. Segundo a passagem bíblica, Deus viu as suas atitudes e os poupou. Não obstante, no Novo Testamento, Jesus ressalta a verdadeira razão do jejum, condenando a atitude dos fariseus, os quais observaram escrupulosamente as prescrições impostas pela lei somente para cumprir os mandamentos religiosos, atitude que muitas vezes nós imitamos enquanto nosso coração está distante de Deus. O verdadeiro jejum, segundo o próprio Jesus, é antes cumprir a vontade do Pai Celeste, viver no oculto e te recompensará. Mateus 6:18. Ele próprio dá o exemplo respondendo a Satanás no final os 40 dias transcorridos no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Nos nossos dias, a prática do jejum perdeu um pouco do seu valor espiritual riquíssimo. Numa cultura marcada pela busca da satisfação material, seu sentido se resume única e simplesmente numa medida terapêutica para a cura do próprio corpo. Obviamente que jejuar ajuda no bem-estar da saúde, mas para nós que cremos, é em primeiro lugar uma terapia espiritual para curar tudo que nos impede de se conformar com a vontade de Deus. A Quaresma é sempre uma ocasião oportuna para retomar o significado autêntico e perene desta antiga prática penitencial, que pode ajudar-nos a mortificar o nosso egoísmo e abrir o coração ao amor de Deus e do próximo, primeiro e máximo mandamento da nova lei e compêndio de todo o Evangelho. A prática fiel do jejum nos ajuda ainda a conservar um verdadeiro equilíbrio entre alma e corpo, de modo que o corpo que tende ao pecado evite de modo que possamos o Senhor. Privar-se de algum alimento é um exercício de mortificação que facilita uma verdadeira disposição para ouvir a Cristo e para se alimentar da sua palavra de salvação. Com o jejum e com a oração, permitimos que Ele venha saciar a fome mais profunda que vivemos no nosso íntimo. A fome e a sede de Deus, como diz o salmista: desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja. Salmo 62:2. Ao mesmo tempo, o jejum tem uma dimensão mais ampla e comunitária, ajuda-nos a tomar consciência da situação na qual vivem tantos irmãos nossos. Como nos ensina São João em sua carta: aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas e fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? João 3:17. Jejuar voluntariamente ajuda-nos a cultivar o estilo do bom samaritano, escolhendo livremente privar-nos de algo para ajudar os outros. Mostramos concretamente que o próximo, em dificuldade, não nos é indiferente. Por fim, o jejum representa uma prática ascética importante, um instrumento espiritual para lutar contra qualquer eventual apego desordenado a nós mesmos e ao que é material. Privar-se voluntariamente do prazer dos alimentos, como também de outros bens materiais, ajuda o discípulo de Cristo a controlar os apetites da natureza fragilizada pela culpa da origem, cujos efeitos negativos
atingem toda a personalidade humana. O jejum quaresmal deve ser vivido de tal modo em cada lar e comunidade que possa afastar tudo que distrai o espírito, intensificar o que alimenta a alma, abrindo-a ao amor de Deus e ao próximo. Faça jejum com discrição, com alegria, não deixe ninguém saber que você está jejuando, para que você possa assim controlar as suas paixões desordenadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Quando invocar eu atenderei, na aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, minha salvação eu lhe mostrarei. Tu que mora sob a sombra do Senhor onipotente, me dirás em confiança, meu refúgio, meu batente. Só em ti é que eu confio, Ele vem tão fielmente, te livra do caçador e da peste inclemente. Quando invocar eu atenderei, a aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, minha salvação eu lhe mostrarei. Vai cobrir-te com suas penas, em suas asas tu te abrigas, o seu braço é teu escudo, armadura em que te fias. Não terás o que temer, nem de noite nem de dia, vem a flecha e o terror, vem a peste e a epidemia. Quando invocar eu atenderei, na aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, minha salvação eu lhe mostrarei, libertarei, glorificarei, minha salvação eu lhe mostrarei.